Boa noite, gente. Prazer estar de volta. Estou aqui com farda de pastor, porque estou saindo para uma conferência daqui a pouco em uma igreja aqui mesmo em Boa Vista, mais uma conferência sobre o céu. Alguns já estão me chamando o pastor do céu, do que ser o pastor do inferno, né? Mas é um prazer estar de volta com vocês e, como já havia dito, gostaria de compartilhar um pouco sobre essa nova tendência dos bebês reborn e dar algumas ideias, conselhos, fazer algumas avaliações à luz das Escrituras. As tendências modernas que se destacam nas redes sociais, elas podem surgir meio por acaso, mas elas têm uma razão que está enraizada no coração das pessoas. A minha maneira de avaliar isso é mais ou menos assim. O material inflamável já está lá dentro, no coração das pessoas, precisando apenas que alguém acenda uma centelha e de repente aquilo explode, se prolifera, contamina todas as pessoas e cria-se uma tendência cultural em toda a sociedade. Certamente são ondas que vão e vêm, mas enquanto essa onda está crescendo, como é o caso, é bom que nós surfemos um pouco na crista dessa onda, a fim de mostrar o que as Escrituras dizem, prevenindo as pessoas do engano, do erro, e também mostrando de maneira muito clara que a Bíblia tem resposta, conselho e princípio que pode se aplicar em qualquer situação. Então, a onda dos bebês reborns. Algumas coisas curiosas acerca dos bebês reborn. A palavra reborn vem do inglês, o prefixo re, que é o mesmo nosso ré, born em inglês nascer. Então é curioso que a ideia é o bebê reborn, a boneca, o boneco de silicone que está fazendo tanto sucesso, é um bebê renascido, revivido. E se estendermos um pouco a ideia no campo semântico, poderíamos dizer que é o bebê regenerado. A ideia vem porque eles pegam uma boneca de vinil, dessas comuns, tradicional, e vão incrementando com silicone e outras coisas e vários adereços, e tentando fazer com que essa boneca, esse bebê, se torne cada vez mais realista. Então é como se a boneca que estava morta, agora ela está viva, reborn, renascida, regenerada. Parece uma coisa muito simples, mas o uso das palavras não é simples. Palavras comunicam ideias e algumas palavras foram escolhidas por Deus para comunicar ideias centrais na sua revelação e no seu agir no coração das pessoas. A palavra regenerados é uma delas. A Bíblia diz que nós fomos regenerados, reborn, não de semente corruptível. O verdadeiro reborn, o verdadeiro regenerado é aquele que, pela graça de Deus, por meio da ação do Espírito, aplicando a semente divina da palavra do Senhor, chegou a conhecer Cristo e passou pelo processo do novo nascimento. Aliás, essa é uma expressão que Jesus também usa na história bem conhecida, quando o Senhor fala com Nicodemos em João, capítulo 3. Muito bem, estive pesquisando em um site que vende, que divulga os chamados bebês reborns, e achei interessante o que estava escrito. Ele diz: o bebê reborn original captura a essência de um ser humano miniatura. Olha que coisa estranha. Ser humano miniatura cuja essência é capturada em um bebê, em um bebê reborn, em uma boneca. Aliás, as pessoas que estão nessa histeria coletiva e maligna de achar que essas bonecas são bebês, elas se ofendem grandemente se chamar as bonecas de bonecas. Você tem que dizer o que elas não são. Muda o significado das palavras. É como pessoas que têm cachorros e se ofendem se você chamar o cachorro de cachorro. Porque para alguns, o cachorro, o gato, esses pets, são filhos. E eles não conseguem sequer perceber que a natureza canina ou felina, seja lá o que for, não foi mudada. Continua sendo um cachorro ou um gato, assim como a boneca continua sendo uma boneca. Mas a situação de desequilíbrio mental e ilusionismo é tamanha que as pessoas se ofendem. Os donos dos bebês reborns, que se acham pais e mães, se ofendem se você chamar essa boneca de boneca. Mas no site ele diz isso, que a boneca, o bebê reborn, captura a essência de um ser humano em miniatura, oferecendo não apenas uma experiência visual, mas também um toque
de realismo. Sem dúvida, há um toque de realismo que está indo além da conta. Quais são alguns problemas e quais são alguns conselhos que a palavra de Deus tem para nos orientar nessa onda e nos ajudar a sobreviver a mais essa armadilha? Bem, deixe-me ler o texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10, onde o apóstolo Paulo, em um texto escatológico, falando sobre a vinda do anticristo, o governo mundial nos últimos dias, ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, nos últimos dias nós vamos ver sinais, prodígios da mentira, nós vamos ver a ação diabólica, infernal, cada vez mais forte. Digo nós, no sentido genérico, nós, a Igreja de Cristo, não estaremos aqui, seremos arrebatados antes disso. Mas, evidentemente, em preparação a isso, Satanás já vai começar a intensificar a sua ação, realizando sinais e prodígios da mentira. Verso 10 diz: com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas dando crédito à mentira de que a boneca se tornou um bebê. Não existe vácuo no mundo espiritual. Gosto de repetir essa palavra, porque assim como no mundo material não há vácuo, no mundo espiritual também não há. Jesus Cristo disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aproveitando, fazendo uma relação com as palavras do apóstolo Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, quem não é pela verdade é pela mentira. Quem não aceita a revelação de Deus e quem não olha a realidade pela ótica divina, vai olhar pela ótica da mentira e do engano e da ação ilusionista do inimigo. Então, primeiro texto importante acerca disso. Por que as pessoas estão dando crédito à mentira e tentando tornar humano aquilo que não é humano? Porque se afastaram da verdade. Na hora que você tira Deus da equação da sua vida, você fica aberto para todas as coisas. Com um detalhe: quando você se afasta da mentira, você não fica no vácuo. Quando você nega a verdade, não é que você vai ficar sem nada. Não, você vai se apegar à mentira. Quem não aceita a revelação de Deus não fica sem religião. Fica aberto a todo tipo de religião e todas as aberrações que se possa imaginar. O grande problema também com os chamados bebês reborns é a valorização e a personificação das coisas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. O que está acontecendo é que as pessoas estão amando as coisas e amando de modo tal que chegam a chamar coisas de pessoa. É uma coisa completa, é uma inversão completa, é algo muitíssimo estranho. Não são pessoas insanas no sentido normal da palavra, mas elas têm uma cosmovisão insana e com o tempo elas vão perdendo a sanidade. É algo simplesmente incrível, é como se a pessoa tivesse sob o efeito de um entorpecente, e estão, entorpecente espiritual, que não lhes permite separar a verdade da ilusão, a realidade da imagem. Esse é o problema que nós vemos agora surgindo e se revelando com a história dos bebês reborns. É um reflexo de que Deus está entregando a sociedade a si mesma e por causa disso essa sociedade está perdendo a sanidade. Paulo diz em Romanos 1 que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa é uma maldição terrível, é uma palavra assustadora. O mundo ainda continua existindo por causa da providência de Deus e nós ainda não nos destruímos completamente nesse mundo de maldade, porque o Senhor, pela sua graça comum, preserva em existência todas as coisas e a própria sociedade. Mas à medida que o homem vai reprimindo ou sufocando o conhecimento de Deus que ele tem, a Bíblia diz que Deus entrega tais homens a uma disposição mental reprovável e eles começam a perder a sanidade mental, tornam-se pessoas absolutamente desequilibradas. Veja esse versículo de Deuteronômio 28, aliás, 2 versículos, Deuteronômio 28, 27 e 28, diz assim: o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido
de que não possas curar-te. Aqui o Senhor está antecipando através de Moisés as maldições que virão sobre o povo de Israel quando esse povo se afastar de Deus. A parte triste é que o Senhor está dizendo que isso vai acontecer. E é muito curioso que mesmo o Senhor antecipando, eles não se guardaram, não se preservaram do mal. Mas o texto diz que quando isso acontecesse, o Senhor haveria de ferir o seu povo com úlceras, tumores, sarna, prurido, e doenças de que não possas curar-te. Verso 28 diz, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Gente, é exatamente isso que nós estamos vendo. Loucura, cegueira e perturbação de espírito. Pessoas que parecem normal, de repente começam a agir e reagir como se houvessem perdido completamente o equilíbrio mental. Estamos vendo uma onda de loucura. Quando essa onda de loucura começa a invadir a sociedade e dezenas de pessoas começam a ser contaminadas e a aprovar determinadas práticas, nós podemos dizer que o juízo de Deus está vindo sobre a sociedade, tirando das pessoas a capacidade de pensar com equilíbrio. Em Zacarias 12:4, também um texto escatológico diz, naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. É o Senhor falando sobre as batalhas finais, onde as nações virão contra Israel, especificamente Jerusalém, e o texto diz que o Senhor vai ferir de cegueira aqueles que vierem atacar o seu povo. Então estamos vendo desequilíbrio, estamos vendo cegueira, estamos vendo loucura. Essa é a triste realidade da nossa sociedade. Espero que esse vídeo possa chegar a muitos que têm talvez sido iludidos. E o meu conselho é, fique atento, porque os que entram por esse caminho, usando a expressão de Paulo a Timóteo, passarão a impiedade ainda maior. Que Deus possa livrá-lo dessa cegueira e dessa loucura. Se você ainda, pela graça de Deus, não está envolvido nisso, avise aos outros que esse não é um movimento que exalta o Senhor, que abençoa as crianças que o Senhor ama. Ao contrário, pega objetos e faz com que esses objetos assumam o lugar de crianças. E mulheres que deviam ser mães e ter crianças no colo, elas se contentam com a migalha estranha e esdrúxula de um bebê, como se fosse um próprio filho. Que Deus nos abençoe.